que eu acho que é o seguinte, que vale a pena a gente mencionar, que eu acho que em alguns aspectos, sim, é um resgate, para usar essa palavra que você usou. Mas eu me dei conta muito rapidamente do seguinte, a primeira temporada eu fiz com discos que eu achava, desculpa, que eu achava que eu fosse conseguir escrever rapidamente, né? Porque, como eu falei, eu estava fazendo sozinho, eu mesmo fazia a edição dos episódios, que era uma coisa que eu não fazia ideia de como fazia, e até hoje eu demoro muito para fazer a edição. Quando eu faço a edição, não faço mais, hoje a gente tem um editor, né? Mas se eu preciso fazer uma edição em áudio, cortar as entrevistas, cara, eu demoro meses ali, hiperbolicamente falando. Eu demoro muito mais do que eu deveria demorar. E então eu falei, cara, eu vou fazer uma seleção com discos com os quais eu tenha mais intimidade aqui, e no meio eu coloco outros para dar um colorido e tal. Eu comecei com Pet Sounds. Sensacional. Cara, quando eu terminei de gravar, eu fiquei com um dilema, eu falei, cara, mas de novo Pet Sounds, sabe? Puta, todo mundo já sabe da história do Pet Sounds. Todo mundo sabe até... Todo mundo já sabe até o quanto o Herbert Viana gosta do Pet Sounds. Sim. E eu falei, é a mesma história, o negócio do Rubber Soul, do Sgt. Pepper, a briga com os Beatles, né? O que é. Cara, a quantidade de adolescentes, de jovens que me escreveram encantados com não só com a história do Pet Sounds, mas de que finalmente alguém tivesse explicado para eles por que Cargas d'Água falam tanto desse disco, mas também com a forma de contar. De, cara, muito obrigado, porque eu entendi, você foi explicando e tal. E aí eu me dei conta de uma coisa que eu não tinha me ocorrido antes. Eu falei, cara, há quantos anos a MTV não é uma emissora musical? Faz tempo, né? Sabe? A MTV deixou de ser uma emissora musical ali quando o Adnet entrou na MTV. Sabe? Os comediantes assumiram e tal, ela começou a ter uma virada de que não gostava muito. Entendeu? Há quanto tempo uma rádio rock deixou de falar de música nos horários importantes para falar de esporte, para falar de novela, de fofoca, de sexo, de todos os assuntos do mundo, menos música. Sabe? Há quanto tempo não tem uma revista de música no Brasil? Nossa. Entendeu? A Bis acabou em 2007, cara. Acho que foi a última. Ou seja, quem nasceu em 2007, sabe, é público do Discoteca Básica hoje. Discoteca, exato. Quem nasceu 10 anos antes, sabe, e não pegou, não era adolescente quando a Bis acabou. Então eu comecei a me dar conta, cara, de que ninguém conhece a história do Pet Sounds, cara. Ninguém conhece por que o Sgt. Pepper é interessante. Por que Cargas d'Água e esse negócio de Velvet Underground aí que as pessoas estão falando? Exatamente. Sabe? Por que esse tal de Beatles aí? Por que falam tanto? E Tropicália, entendeu? Por que idolatram tanto Bob Dylan, por exemplo? Bob Dylan, tudo fanhoso aí, cara. Aí eu comecei a perceber que assim, eu quero aqui também dizer que tem vários canais, né? O Alta Fidelidade, adoro, né? Tinha o Troco Disco de podcast, tem, né? O Regis Tadeu, conta as histórias dele ali e tal, mas eu comecei a perceber que as coisas são tão compartimentadas que havia um espaço enorme, cara, que tanto que tanto que eu tenho mais ouvinte hoje, muito mais ouvinte hoje do que a revista Bis tinha de leitores na minha época. Entendeu? Por episódio. E eu faço 4 por mês, hein? A Bis era uma só. Então, nesse sentido, a internet é interessante. É uma coisa ali do Chris Anderson, né? Que não se provou totalmente correta, mas a coisa da cauda longa, né? Sim. Com a internet, você consegue chegar
reunir todo mundo do nicho ali, né? É um nicho, não tenho dúvida. Mas se você tivesse fazendo uma revista, eu teria acesso a um número muito mais limitado de pessoas deste nicho. Hoje eu posso falar para todo mundo desse nicho. Alta fidelidade, adoro, né? Eu troco disco de podcast, tem, né, o Regis Tadeu, conta as histórias dele ali e tal. Mas eu comecei a perceber que as coisas são tão compartimentadas que havia um espaço enorme, cara,